Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tá Se Achando. Bem sugestivo o nome, né, gente? E ainda, com a convidada de hoje, vocês vão entender muito bem o porquê deste nome. Mas, obviamente, vocês já devem saber que aqui quem fala é Tassiana Serafim, a host desse ilustre podcast. E aqui não tem muito roteiro, tá? Então, aberturas, vocês não vão ver eu falando as mesmas coisas todas as horas. Então, apreciem aí o meu discurso. Antes que eu fale aqui um pouquinho sobre como funciona o podcast, eu quero já dar spoilers que esse é o nosso primeiro podcast, o mais especial, e por isso eu trouxe a minha irmã pra gente falar de carreira, pra gente falar de família, pra falar sobre esses laços invisíveis que fazem a nossa vida acontecer. Então, antes de passar a palavra para ela se apresentar, curta o episódio, aproveite para curtir o episódio, aproveite para deixar sua opinião sobre ele no final. E é isso, eu vou sem roteiros aqui nessa abertura, trouxe mulheres potentes para falar durante essa temporada. Esse é o objetivo desse podcast, um lugar seguro onde eu posso falar as minhas besteiras da forma que eu quiser, sem receio e sem cobrança. Fê, minha gêmea, fale quem você é. Bom dia! Bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você vai assistir, mas é um prazer estar aqui. E o nome é bem sugestivo mesmo, né? Será que é de família? Dizem que a gente se acha, mas a gente tem que se achar mesmo, né? Porque eu acho que é isso a vida. Acho que a gente, só o fato da nossa existência, da gente estar aqui, são muitos motivos pra gente comemorar, pra gente celebrar. Tô um pouco emocionada, né? A irmã mais nova na minha frente. Aí a gente olha e fala, meu Deus, onde que eu tava que eu perdi isso, né? Como é que o tempo passa, e passa mesmo, né? Muito. E a gente tá aqui, ó, batendo um papo com a minha irmã. Aquela que eu puxava o cabelo. Quando eu era criança, né? Mas a gente vai contar essa e muitas outras histórias hoje, com certeza. Minha irmã, ela já tá emocionada. Eu ia até sou emocionada. Né? Eu ia até perguntar, Fê, como você tá se sentindo? A primeira aqui a participar. Minha gêmea. Eu falo e parece que eu estou ouvindo a minha própria voz. É muito engraçado, ponto, não é? Né? Mas que bom, tô vendo que você tá feliz. Muito. Muito bom poder ter essa oportunidade da gente falar na mesma mesa. Isso não aconteceu antes muito por conta que, enquanto eu sou do marketing de vendas, você é de RH. Você é uma pessoa ali que tá em volta de inúmeras pessoas. Você gosta muito de gente, né? Sua trajetória fala muito sobre isso, sobre família também. Então é um prazer muito, muito grande mesmo estar recebendo você aqui. Inclusive, curiosidades, né? Nem tinha incluído isso no roteiro, mas me lembrou. A Fernanda foi uma das grandes responsáveis para que eu não tivesse um nome horrível. Então, bem, agradecimentos a você por conta disso. Eu não vou citar o nome, vai que alguém ouça, né, que tem esse nome. Para mim é horrível, para outras pessoas. Mas pode assim, você foi a pessoa responsável, né, por ajudar ali nossos pais a conseguirem determinar qual é o meu nome. Muito obrigada por isso, muito obrigada por isso. Fê, eu tenho 6 anos a menos que você. Precisa contar? Precisa. Mas que eu queria saber, porque assim, pequena que a gente tem poucas lembranças quando se é pequeno. Sim. De um irmão mais velho. Sim. Enquanto quem é um irmão mais velho tem muitas lembranças de quando a gente chega. Principalmente porque tudo era pra ele, centro das atenções, né? E acaba sendo um momento diferente, né? Esse momento Sim. de ter uma nova criança ali. Até porque você ainda era uma criança, né? Sim. Qual que é a primeira lembrança? Existem lembranças que você tem ali de quando a gente era pequena? As primeiras que você lembra da gente? Existem várias, né, gente? A primeira só que as legais, só as legais. Eu ia jogar ela no lixo, né? Essas coisas. Que irmã mais velha não pensa isso, né? Verdade. Nossa, eu não tô acreditando que eu vou perder todas as minhas mordomias pra essa criança que tá chegando. Mas eu também me lembro da felicidade que foi quando eu soube, né? Que eu ia ter uma irmã, né? Então isso foi muito engraçado. E desde cedo, eu acho que essa é uma característica muito até da nossa família, né? A responsabilidade. Verdade. Então eu me recordo muito quando... A primeira lembrança, que é quase um trauma pra mim...
nós estávamos na frente de casa. Imagina assim, aquela infância, né? Que a gente podia brincar na rua, a gente ficava com os nossos pais ali, né? E aí estávamos nós, eu, minha mãe, tinha alguém ali que eu não me recordo, obviamente, eu devia ter uns 7 anos. E a gente estava ali no portão de casa e aconteceu alguma coisa e minha mãe falou assim, cuida da sua irmã que eu preciso entrar pra pegar alguma coisa. Meu Deus. E aí, por algum motivo que eu também não me recordo qual era, eu tinha que entrar também. Só que ela era pequena e assim, ela era muito fofinha. E eu falei, o que eu vou fazer com essa criança? Eu achava fofinha, né? Uhum. Eu falei, eu preciso levar minha irmã junto. Não posso entrar e deixar ela. Minha mãe falou que era pra eu cuidar dela. Peguei a menina no colo, que eu não tinha nem tamanho. E assim, eu lembro, né? Imagina que quando a gente é criança, tudo muda a proporção. Então, nem era tudo isso, né? Verdade. Mas na minha cabeça, o meu sentimento hoje de adulta, quando eu me recordo dessa cena, foi eu carregando ela assim com toda a força que eu tinha na época pra não deixar ela cair. E aí, quando a gente chegou em casa, assim, eu lembro dela ir soltando meus braços, que eu não aguentava mais. Soltou e ela caiu de bumbum no chão, assim, sabe? E aí, aquela cena, eu falei, meu Deus, eu derrubei minha irmã. Eu fiquei branca, mas eu achei que eu tinha matado minha irmã, meu Deus. A gente quer jogar no lixo, mas a gente não quer que aconteça nada, Exatamente. entende? Então, é mais ou menos assim, né? Uma certa proteção, com vontade de que eu vou fazer com essa garota. Uhum. Mas eu lembro de você caindo e foi, assim, traumático pra mim. Você nem se machucou, tá? Foi muito em câmera lenta. Eu lembro da Nem cena. chorei. Deve ter chorado, eu não me lembro. Não me lembro disso. Uhum. Mas eu acho que essa foi a minha primeira recordação, assim, porque eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa com você, de que eu te machucasse, ou de que alguém te machucasse, né? Então eu acho que quando a gente tá na posição de irmã mais velha só nos números, vamos lá, que eu sou muito mais jovem do que, Eu sabia do que ela ia falar sobre Idade isso. são números, meus amores. Deixa eu contar pra vocês que a mentalidade aqui é bem invertida. Bom, isso não é muito difícil. Até o meu filho tem mais mentalidade adulta e velho, porque é igualzinho ela, do que eu. Mas voltando aqui pro que importa, eu acho que o irmão mais velho, ele tem muito essa característica de proteção, de dizer o que fazer, né? Então, eu acho que isso foi muito forte na nossa infância. Acho que foi um dos principais pontos. Obviamente, né, gente? Tiveram muitas coisas, mas essa recordação ela é muito marcante. Muito. Você não vai lembrar, obviamente. Não, também, não lembro. Né? E eu acho que é muito por conta justamente dessa questão do senso de responsabilidade que a gente sempre teve. Sim. E eu acredito que é uma das coisas que a gente tem muita relação de proximidade, de sermos muito parecidas. A gente tem muitas coisas distintas, mas as coisas que nós temos em comum, uma delas com certeza é a responsabilidade, né? E aí falando até dessa questão de diferença, o nosso pai e a nossa mãe sempre foram bem diferentes, né? Sim. E você vê assim que você puxou mais um deles? Olha só, claramente... meu pai e minha mãe, eles eram, né, porque o pai não tá mais com a gente, mas um complemento. Então, assim, era uma coisa que você não entendia muito a lógica daquilo e funcionava muito bem, né? Apesar deles serem tão diferentes. Então, quando eu olho pra gente, eu acho que eu sou a mãe e eu acho que você é o pai. Por quê? Salvo algumas coisas. Porque eu acho que a mãe tem uma questão muito mais desse cuidado. Eu acho que por estar na posição de irmã mais velha ou de responsável, eu sempre gostei de cuidar. Eu até sufoco às vezes, mas eu não tô nem aí. Depois eu conto uma coisa pra você. Eu já até sei, não vai contar. Vamos lá. Convida a irmã e aí não quer que conte as coisas. Assim, comente aqui, caso você queira saber. Se quiser, a gente faz a gente conta. Um react. Pra contar umas coisas assim, ó, daquelas que a gente vai ter que reservar pra quem a gente vai contar. Exato. Né? Mas enfim. Então, a gente tem muitas características semelhantes. Eu acho que a mãe tem essa questão do cuidado, da proteção, né? O pai tinha uma leveza, né? E um senso de responsabilidade e trabalho enorme. Então, quando eu olho pra gente, eu vejo você ali no pai, e o pai era uma pessoa que transmitia uma mensagem que sempre estava tudo bem, que as coisas eram leves, né? A mãe já é mais alvoroçada, né? Mais, vamos lá, de demonstrar. Porém, algumas coisas eu olho e falo, não, isso aqui eu sou meu pai, isso aqui você é a mãe. Então, apesar da característica marcante que eu acho que você tem do pai, dessa questão do trabalho, da serenidade, eu acho que essa é a palavra, né? Então, por mais que estejam acontecendo infinitas coisas, a sua aparência não é o que você sente, mas é o que como você se comporta, como você demonstra, tem a serenidade do pai,
meu pai podia estar, assim, de verdade, acabando o mundo, que parecia que ele estava do mesmo jeito, né? E não que isso não fizesse ele sentir, né? Era a imagem que ele transmitia ali, talvez, para acalmar todo mundo, o ambiente. Sim. A mãe não, né? A mãe era mais, mas ela tem essa característica marcante do cuidado, de cuidar muito Da de preocupação, pessoas, né? a preocupação de que esteja todo mundo bem e todos bem, né? De agregar. Então, ela quer todo mundo junto. Então, eu acho que essa característica eu herdei. Entretanto, eu acho que a minha bateria social é a do pai. Eu acho. Porque ela não acaba, né? Ah, é verdade. Ela não acaba. Meu pai andava na rua Nossa, jogando verdade. futebol com as crianças. Ele fazia piada de tudo. Tudo. Verdade. Então, eu acho que esse meu lado mais divertido, Brincalhão, né? mais Espontâneo. brincalhão, é do pai. E você já tem a seriedade da mãe. É verdade. Porque a mãe já é mais séria, né, em relação a isso. Então, algumas brincadeiras, calma, mas peraí, isso não é uma brincadeira, né? Então, isso é sério. Não, mas é só uma brincadeira. Não é uma brincadeira, não é a forma como eu vejo. Então, eu acho que você tem a serenidade do pai, eu tenho o cuidado da mãe, mas você tem esse posicionamento da mãe de... Tá, agora eu tô brincando, agora eu tô falando sério. E eu acho que eu sou mais brincalhona como pai. Então, acho que é uma mistura, né? Depende do momento. E para alguns isso se justifica no zodíaco, né? Capricórnio, peixes. Para alguns pode ser também isso. Mas enfim. Pode ser. Olha lá a risada, olha essa risada. Muito característica da família Serafim. Fê, você falou uma coisa muito interessante. E até por conta do episódio falar sobre família, mas também falar sobre carreira, que é esse aspecto do exemplo que a gente teve em casa com relação ao nosso pai, né? A gente teve uma infância em que nada nos faltou, mas também não era uma posição em que nós tínhamos de tudo, que a gente poderia ali ter luxos, além dos quais a gente já tinha, porque muitas outras pessoas no Brasil não tiveram o que a gente teve, né? Principalmente pais presentes. Eu acho que dos maiores luxos que a gente pode comentar aqui, esse foi um grande luxo que a gente teve. Mas a questão da relação do trabalho, né, foi muito, muito sensível ao longo da minha vida, observando nosso pai. Não sei se para você foi da mesma forma, porque ele tinha uma deficiência que aí prejudicou muito a questão dele conseguir cargos maiores, o que de uma certa forma ele também não deixava transparecer, nunca deixou, é incrível, mas que a gente sabe que... Hoje a gente faz essa analogia, Exatamente. Né? Hoje a gente acredita que sim, é muito pela forma dele ter lidado com isso, de não transparecer, de não passar pra gente, mas que possivelmente até somatizou nos problemas de saúde que ele acabou tendo com relação ao estresse, a todo o ambiente que ele vivia ali, né? E aí, dentro desse contexto, um contexto de família que trabalha muito, que leva muito a sério a questão do trabalho, né? Não é porque você não tenha... Em algumas coisas você não tenha se visto no pai, mas com certeza uma delas é a questão do trabalho. Sim. Lá em casa, né? Lá na nossa casa, todo mundo sempre levou muito a sério o trabalho, a responsabilidade. E aí, queria entender de onde vem a origem das coisas, né? Quando você era pequena, você já se reconhecia no que você faz hoje? Até comenta um pouquinho pro pessoal saber o que você é. Eu trabalho com gente, literalmente, né? Então, hoje eu estou numa posição de gerente, de gente de gestão. Eu acho que eu sempre soube disso. Eu não sabia muito bem qual era o desenho que minha carreira ia seguir, né? Então, eu me recordo também da infância que eu colocava as bonecas e eu dava aula para elas, né? Como você disse, a nossa infância, ela não foi uma infância ruim, muito pelo contrário, né? Mas era uma infância restrita. Então, até em base de informação, a gente não tinha também um olhar de falar, poxa, como é que funcionam as empresas, né? Porque a gente está dentro de um recorte social e você tem algumas referências. Então, as nossas referências na nossa infância, talvez elas não tivessem a amplitude que ela tem hoje para a gente olhar para o mercado de trabalho. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente faz. Então, de acordo com as nossas referências, eu olhava ali para as minhas bonecas e eu dava aula. Então, eu adorava dar aula para minhas bonecas. Era a minha diversão. O que eu imaginava ali, né? Eu era muito jovem, muito criança, na verdade, porque isso desde criança. Então, meus recortes eram a escola. Então, eu gostava do que eu via quando eu via as professoras dando aula, né? Então, você vai tendo algumas vantagens ali quando você vai observando os outros e você vai se apropriando. Então, naquele primeiro momento, dentro do que eu tinha como referência, eu falava, nossa, eu quero ensinar.
né? Obviamente que você chega no mercado de trabalho, você vai ganhando outras referências, vai ganhando um repertório muito maior e você vai encontrando outros caminhos. E aí eu acho que esse foi o primeiro ponto, mas foi o primeiro desenho para chegar onde eu estou e onde eu ainda quero estar, né? Mas o objetivo central, cuidar das pessoas, desenvolver pessoas, pensar em pessoas, isso me move até hoje, sem dúvida. E começou lá na infância, quando eu brincava com as minhas bonecas. Muito bom, muito bom. É engraçado porque eu tenho essa lembrança de você sempre muito conectada mesmo com a questão do ensino, de gostar de transferir conhecimento para as pessoas. Então, pelo que você conta, então, não foi algo planejado, foi muito... Poxa, estou me movendo nessa direção porque é o que eu gosto. Sim. Eu acho que tem uma questão de... Eu acredito nisso, né? Existem as nossas vocações, aquilo que a gente tem uma aptidão para fazer. Tudo pode ser desenvolvido, eu também acredito nisso. Então, a gente é muito flexível como ser humano para nos moldar e aprender coisas novas. Sim. Então, tem aquilo que é a nossa preferência e tem o que a gente vai agregando na nossa vida para moldar e chegar onde a gente quer. Então, eu acho que ali tinha uma vocação, né? E tá longe de ser, eu não era a pessoa mais inteligente da turma, eu nunca fui sabe, eu acho que você ocupou esse espaço muito melhor que eu, e eu acho ótimo, é muito bom ter uma irmã inteligente. Então, eu acho que isso era muito forte. Então, eu sempre me movi em busca de ajudar o outro a encontrar um propósito, né, a aprender alguma coisa. E talvez pelas nossas referências em casa, né, desse trabalho duro, porque a gente falou muito do trabalho do pai, porque ele saía de casa, ia até um local e trabalhava, mas tinha um trabalho interno também para que desse suporte para que ele fizesse isso, que foi a nossa mãe, a gente teve o privilégio de ter, né, porque eu não por escolhas também, porque eu amo trabalhar, eu não fiz o mesmo com meu filho, mas eu posso dizer que foi um privilégio da gente ter a nossa mãe ali, mostrando também como é a organização e o trabalho duro das coisas, né? Então, eu acho que o complemento ali na nossa casa, apesar de trabalhos distintos, era muito forte. Com certeza. A presença do trabalho. Então, se você for pensando em competências hoje, como são as nossas competências no mercado de trabalho, tem muito disso, da organização, do esforço, do não ser. Então, tem uma coisa assim que eu sempre digo, né? A nossa mãe não teve oportunidade de estudar, de ir para uma escola formal, e ela aprendeu sozinha. Então, ela é uma autodidata, assim. Então, assim, eu acho ela inteligentíssima. Ela é uma senhora. E se você vê, né? Verdade, sabe mais matemática do que muitos. Muito. Ela faz conta na velocidade da luz, né? E tem uma memória, assim, apesar da idade, de... Invejável. Não, é isso nesse dia. Então, assim, tem uma facilidade com números incrível. Eu acho que isso foi... Eu herdei. Tá. Super herdou. Eu herdei a parte social. Minha mãe quer ajudar todo mundo, me dá até nervoso. E aí hoje eu fico pensando, tô fazendo igualzinho. Não deveria, Verdade. não deveria. Mas essa inteligência numérica, racional, eu acho que você, assim, né? E da organização. Porque ela organizava as coisas para que o pai fizesse a outra parte ali. Então, era uma família que eu acho que, diante das dificuldades, enfim, a gente era muito bem coordenado, né? Sim. Então... E é muito importante isso que você está trazendo, porque como o trabalho da mulher, principalmente a mulher que não trabalha fora, é subvalorizado, né? Não tem essa questão de valorizar uma mulher que passa o dia inteiro lavando, cozinhando, fazendo serviços de casa. Muitas vezes, serviços de que a gente que trabalha e tem a possibilidade de pagar para alguém, a gente terceiriza. Na primeira oportunidade, a gente terceiriza. E uma das características também bem bacana que você trouxe sobre esse suporte que sempre teve para o nosso pai, mas até pra gente, né? Sim. A questão, ela sempre deixou muito claro, a obrigação de vocês é estudar. Nem teve a questão do trabalhar, é estudar. Então, a gente sempre teve muito essa questão de sermos... vou colocar uma cobrança, mas uma cobrança saudável, no nível de que vocês têm que irem bem na escola, ter boas notas. Vocês têm suporte para isso. Vocês não precisam ficar limpando a casa. A gente não era obrigada a apoiar em qualquer serviço doméstico que nos proporcionou mesmo conseguir fazer todo
toda essa trajetória profissional, né? E aí, pensando em trajetória profissional, você falou ali do seu amor por pessoas, por bonecas. Sobre desenvolver. Eu acho que não eram as bonecas, né? A simbologia, aquilo ali representava. Mas, desde então, até você chegar no cargo, né? Essa sua trajetória, onde você está hoje, o que você faz, né? Qual foi a soma desse esforço da Dona Maria? Onde fez você chegar? O que você tem feito hoje? Que você também enxerga que, poxa, eu tive o privilégio de ter essa base e isso me proporcionou essa conquista. O que de legal foi proporcionado para você? Eu acho que primeiro é esse família. incentivo. Então, talvez por ela não ter tido a oportunidade de estar ali no ensino formal, ela sempre incentivou que a gente estivesse, né? E ela oportunizou isso de acordo com o que ela tinha para que isso acontecesse, né? Então, realmente, em casa era você vai estudar, você vai estudar, você vai estudar, porque ela entende e reconhece, né, esse valor. Eu falo ela, porque a minha mãe é que estava ali com a gente no dia a dia, não que o meu pai não exigisse isso da gente, mas era muito forte isso, né? Então, eu acho que esse primeiro momento dessa construção foi muito importante. Quando eu vejo hoje, obviamente que, poxa, cada um tem a sua trajetória, né? Todas as trajetórias são importantes, eu acho que cada um escolhe um caminho e tá tudo certo, qual é o caminho. Mas quando eu olho hoje onde nós conseguimos chegar, então, poxa, a gente fez nossa graduação, a gente estuda muito porque a gente gosta de estudar, então de diversas formas a gente faz isso. Você fazer ali, sei lá, chegar em lugares, sentar em mesas que de alguma forma, sabe, te gera aprendizado. E aí eu tô falando de um aprendizado formal numa universidade, né? Então quando eu decidi fazer meu MBA, eu falei, não, eu vou esperar o tempo que for porque eu quero fazer numa universidade melhor. Porque, sim, eu precisava de mais referências, de mais repertório. Então, quando eu olho para tudo isso, se não fosse essa base familiar, essa base de valores, né? Então, a gente falou das semelhanças, das características, eu acho que eu vou muito mais além. Eu acho que a gente vai para uma esfera de valor. Quais foram esses valores que foram passados para a gente que é inegociável? É inegociável. Então, assim, a gente cresceu num lar que valoriza trabalho, que valoriza família, que valoriza o amor. Então, não tem como ser diferente, né? A gente, se você olhar para nós duas, temos personalidades muito diferentes. Muito. Mas o que é semelhante? São os nossos valores. Porque esta base, ela veio da nossa família. Então, como é que a gente reage hoje no mercado de trabalho? De acordo com as nossas referências, gente. Então, não tem muito o que fazer, né? Aquilo que foi plantado ali hoje é muito forte, né, gente? Né? E às vezes a gente está bem ou mal por isso. Mas é o que a gente defende, é o que a gente acredita, é o que a gente vive, sobretudo, né? Então, eu entrei ali, comecei a estudar, não comecei a minha carreira, né? Nossa, vamos numa grande empresa, até porque, né, eu sou um pouquinho mais velha. Naquela época, a gente não tinha um programa estruturado de jovem aprendiz ou de estágio. É verdade. Então, comecei ali a minha carreira de uma forma que me serviu muito, que foi numa loja. Então, assim, imagina a quantidade de competências que eu tive ali, né? De lidar com o público, de aprender a me comunicar, de ter resiliência, de ter negociação. Então, olha aqui, tudo aquilo ali que foi plantado. Então, eu vejo a minha trajetória desta forma. Por onde eu passei, eu aprendi. Então, como eu valorizo muito essa questão do aprendizado, e ele de diferentes formas, para mim, foi muito rico e crescendo até chegar onde eu estou. Passei por vários tipos de empresa que foram somando na minha trajetória e que me moldaram, né? Me moldam até hoje, porque nada é estático, ainda bem, né? Para ser quem eu sou, né? Mas muito pautado. O fio condutor dessa trajetória, não tenho dúvida que são os meus valores. É onde eu decido o que eu faço, o que eu deixo de fazer, até onde eu vou, onde eu não vou, onde eu quero estar, onde eu não quero mais estar. Então, eu acho que esta base, que foi ali na nossa primeira infância, ela permanece comigo e eu vou dizer que até com você, né? Apesar das nossas diferenças, eu acho que... Diferenças não, né? Características diferentes. A gente é muito parecida, né? Quando tem uma discussão ou um ponto... o que você acha disso? Apesar de sermos pessoas diferentes,
no final, a gente decidiria pelo mesmo jeito. Objetivo, né? De resolver no final das contas. É isso. E é tão interessante que você falou que a gente vê o peso que a família tem, né, essa construção da nossa carreira, porque é isso que você falou. A questão dos valores é o que não muda, né? O que foi construído ali é o que não muda e que vai também fazer impactar nas nossas decisões profissionais. Sim. Então, o que eu faço ou o que eu não faço, o que eu aceito e o que eu não aceito, né, dentro desse contexto de empresas. Isso é muito, muito interessante. E eu sei, obviamente, por ser sua irmã, que você também já passou por algumas empresas, já passou tanto dentro delas, tendo que conciliar com momentos difíceis. Como foi isso? Como foi conciliar essa questão e qual foi o papel da família nessas dificuldades que você teve que passar? Bom, além da minha composição familiar original... Original de fábrica. Que foi mãe, irmã, pai, né? A família ali tradicional. Eu também constituí uma família, né? Exato. Então, casei, tive um filho que, meu Deus, gente, não fala da irmã de vocês. Porque vocês podem correr o risco de vir uma cópia igualzinho, até as manias. E um defende o outro, não posso nem falar de um pro outro. Mas enfim, então assim, além da minha família, da minha primeira família, a constituição dessa outra família. Então família pra mim é a base, é onde eu vou voltar, é meu porto seguro. Então quando você está diante de uma dificuldade, né, seja no trabalho, seja na vida, você saber que você tem alguém ali pra te dar esse suporte, que às vezes o suporte é te ouvir. Às vezes o suporte é falar, não tá sozinha, tá aqui comigo. Isso te dá uma segurança gigante pra ir, né? Então, a minha primeira família me trouxe isso, e hoje com meu esposo e meu filho eu também tenho isso. Então, a gente vai criando coragem para muitas coisas, né? E você vai relacionando aquilo, seus valores, o que é importante para você, sabendo que tem alguém ali junto com você, né? Eu digo que eu sou única, mas não sou só. E a mágica disso tudo é incrível, porque você pode ir e você tem para onde voltar. Verdade. Então, eu acho que um valor seu e meu também é a liberdade, né? Então, a gente gosta de ser livre. E o ser livre não tem nenhuma relação com não estar, eu vou usar preso, né? Não sei se é a melhor palavra. Você estar ali com um laço em alguém. Porque às vezes as pessoas entendem liberdade com eu faço o que eu quero sem me preocupar com ninguém. E muito pelo contrário, eu acho que ser livre é você ser quem você é, sabendo que tem pessoas que te amam para além disso. Verdade. Então, eu acho que essa liberdade de poder voar, de poder ter a base familiar me dá muita segurança para fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu sei que eu não tô sozinha. Eu acho que muito legal. É isso. Tem alguma coisa, pensando nas questões de carreira também, sonhos, eu tive uma conversa de empreendedorismo também. Tem alguma coisa que você ainda queira fazer? Obviamente, você ainda vai ter que fazer muitas coisas até conseguir se aposentar, né? Eu também. Enfim, somos jovens. Eu gosto somos de trabalhar. jovens. Também. Mas tem alguma coisa que você pensa em fazer? Eu penso em fazer tudo, né, gente? Eu sou Várias sonhadora, coisas. né? Eu sou a que sonha e eu tenho um sonho por dia, né? E eu acho que isso me move, né? Obviamente que um sonho sem estrutura, um sonho sem planejamento, ele é uma ilusão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Até onde a gente vai com os nossos sonhos, mas o sonho ele me deixa viva, né? Então eu tenho muitos. Eu ainda quero fazer mentoria, né? Então eu acho que também ajudar e estar nesta posição de apoiar as pessoas a chegarem também, né? Por meio da minha experiência de vida, fazer com que outras pessoas cresçam, eu acho incrível, né? Então, é isso. Eu não sou tão empreendedora quanto você, mas eu acho que no fundo a gente tem um traço, né? Então, sim, eu não penso em ter um negócio só meu, mas eu penso em escalonar o que eu sei, né? O que eu sei quando eu escrevi enquanto missão de vida é transformar outras pessoas, então eu quero que a minha voz chegue para muitas pessoas. O que eu sei, eu quero compartilhar com muitas pessoas. Eu realmente acredito, desde as minhas bonecas, que compartilhar conhecimento faz com que eu aprenda muito mais. Depois que a gente descobre isso, eu amo ensinar. Então, para mim, qualquer coisa é um motivo. Se eu estiver ali no ponto do ônibus e alguém me perguntar, vamos conversar. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é fazer, né? E aí, traduzindo o sonho
pro protagonismo ali, eu ainda quero escrever um livro, que eu acho incrível. Eu acho que eu sempre quis escrever um livro, particularmente eu acho que escrevo bem. Eu quero que outras pessoas, e é uma forma de fazer com que o que eu penso, como eu vejo, chegue para muitas pessoas. Então, acho que isso é um caminho. E eu quero, sim, poder ajudar outras pessoas por meio da minha experiência, ou também fazer com que as pessoas potencializem aquilo que já é muito bom nelas. Né? Fazer com que as pessoas acreditem que elas são, porque, às vezes, a principal barreira somos nós mesmos, é o que realmente faz sentido para minha vida. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer jus à menina do marketing, ser a menina do marketing. E falar que, né, ela falou questão de empreendedorismo e tudo mais. Muito bacana que ela tirou do papel recentemente uma questão que já, acredito eu, que já era bem antiga, que é a questão de fazer um curso presencial. Ela vai falar sobre oratória. Ela tem essa carreira de anos dentro da RH, liderando pessoas, falando para pessoas. Ela fala muito bem, vocês devem ter percebido, como eu, né? Obviamente. Tá se achando. Herdei dela. Brincadeiras à parte, mas só fazendo marketing mesmo. E obviamente, já falando sobre marketing, como você vê, né? Você é uma pessoa de RH, então como é para você o meu trabalho? O que você acha? Como é olhada a minha rotina por fora? Tá. Primeiro, vou falar da sua rotina e depois eu vou pedir licença para dizer que eu não acho que marketing e RH é tão diferente assim. Muito bom, vamos. Então vamos falar sobre isso. Muito importante. Mas como eu olho você, eu vejo você uma pessoa assim extremamente determinada. Gente, olha, determinada ao ponto assim de, ela trabalha por horas, é incansável. Quando ela cisma com uma coisa, eu falo, meu Deus, não vai ter fim. Então, como eu olho de fora, uma pessoa que busca conhecimento o tempo todo. Então, você não se conforma, você sempre acha que pode aprender mais. Então, eu olho o seu trabalho, você é do marketing, mas você não está limitado ao marketing. Você quer pensar como o seu cliente vê, você quer pensar como ele vai agir, você quer entender de dados para dar o suporte. Então, eu olho de fora uma pessoa que está sempre buscando entregar mais. E eu nem estou fazendo marketing, juro para vocês. Minha praia é Obrigada, vou usar no recorte. Não estou fazendo marketing, apesar de amar o marketing, eu acho que tem uma pontinha lá também, junto com o comercial, não sei ainda. Sempre a gente descobre uma competência nova. Mas eu vejo isso, quando eu olho para o teu trabalho, olhando para a Tassiana, tá? Agora, quando eu olho para o marketing, eu acho que ele tem um papel fundamental, né, na construção da marca, né? Seja uma marca pessoal, seja marca empresa, ela tem atributos, ela vai trabalhar com coisas para fortalecer aquela identidade. E aí, quando eu olho para o meu trabalho, né, enquanto RH, eu faço a mesma coisa. Eu preciso descobrir qual é essa identidade dessa empresa. Como essa empresa se comporta, como ela vai gerar resultado. Então, percebe que a gente está na mesma linha, né? Porque você precisa entender seu cliente, eu preciso entender o meu colaborador. Eu preciso saber como as pessoas pensam, você também, para gerar um resultado. Então, o marketing e o RH, na minha percepção, eles são muito próximos. E lida com público-alvo, né? No final das contas, né? Mas todo consumidor é um colaborador e todo colaborador é um consumidor, se a gente for usar essa métrica, né? Com certeza. Então, eu acho que o marketing e o RH, quando eles dão as mãos, eu acho que é uma potência. E quando você ouve especialistas dessas áreas falando a respeito disso, hoje já se fala muito sobre a união dos dois, né? Tanto é que algumas áreas de RH acabam estando dentro de diretorias de marketing e o contrário também. Tem o endomarketing também, Sim, cada total. vez mais. Como é que a gente faz para atrair as pessoas para essa marca, né? E a gente usa muitos atributos de marketing. Então, eu acho que o nosso trabalho, ele é muito semelhante, apesar das escolhas, né? De um tá ali vendo a marca, o outro olhando a cultura, a gente tá ali muito navegando nas mesmas águas, assim. Muito bom. Você já até respondeu a próxima pergunta, que é justamente o que eu precisaria saber da sua área, saber mais. Embora, vou fazer um parênteses aqui também, Chica. Não sei se você vai lembrar, porque faz muitos anos. É uma história assim. Eu não gosto quando ela fala assim. Não que sejamos tão velhas, somos jovens, não sou, não. jovíssimas. Mas eu comecei no início ali, quando eu saí do ensino médio, eu fiz um curso técnico e depois eu entrei ali na universidade. Sim. E eu comecei a cursar RH.
Sim. Justamente, muito motivado pela minha irmã. Aí o que que aconteceu? Odiei. Eu falei, isso Gente, não legal. é pra mim. E aí eu entrei no marketing dele e nunca mais saí. Apesar de eu não ter feito RH, né? Você lembra que eu fiz pedagogia, é verdade, porque eu dava aula para verdade. minhas bonecas. É verdade, é verdade. E eu amo a educação. Mas considerando todas essas diferenças, assim, você acha que nós seríamos boas colegas de trabalho? Se nós não fôssemos irmãs, nós teríamos um bom relacionamento do trabalho? No trabalho, É. eu acho que nós temos características diferentes. Mas Uhum. lembra lá dos nossos valores? Eu acho que respeito é um valor nosso. Então, assim, nós nunca trabalhamos juntas, literalmente, né? Mas eu imagino a cena assim, ó. Tassiana lá quieta, Aham. sentada, concentradíssima, fazendo lá os dados dela, né? Vai me corrigindo se eu estiver errado, mas a minha cabeça é assim, Tô tá? ouvindo a narrativa aqui, vamos você ver. lá fazendo seu trabalho super concentrada. Eu sou aquela pessoa que eu termino rápido. Já tô visualizando pra ficar Não falando. significa que não tem intensidade, mas a forma que eu trabalho, eu produzo melhor com interação. Verdade. Então, eu tô aqui, eu preciso de uma ideia. A minha ideia é fazer assim, ó, pras pessoas. Oi, deixa eu te contar. Enquanto eu conto, pronto, já resolvi meu problema. E o seu é um pouco mais concentrado. É o silêncio. É o silêncio. Eu gosto do barulho. Eu gosto do Verdade. barulho. O barulho me torna criativa. É, assim, uma coisa de louco. E olha que engraçado, né? Porque eu deveria ser mais, talvez, analítica e você mais criativa, se a gente olhar para o escopo de marketing RH, né? Verdade. Mas não é a minha realidade. Mas eu acredito que sim, acho que nós seríamos boas amigas de trabalho, porque a gente tem essa questão de entrega muito forte. Resultado, exatamente isso que eu ia falar. Então, assim, eu amo fazer acontecer. E você também. Se quer ver a gente ficar feliz, é quando o projeto sai do papel, quando você vai lá e executa, quando você vê resultado, quando você pensa qual estratégia eu vou usar para conseguir aquilo. Então, isso a gente é muito semelhante. Verdade. Eu acho que a gente ia ser uma dupla infalível. De vez em quando a gente ia dar uma brigadinha, né? Mas fora isso... Natural. Mas fora isso, eu acho que ia ser também acho, potente. Também acho. Somos do clube da Cris Junqueira, do Nubank, que ela fala assim, confiabilidade. Você sabe que você pode confiar na pessoa para entregar. Sim. Afinal das contas, é isso. Você ser responsável, né? Então, é muito bacana quando a gente vê essa característica. Eu também, eu sou muito... Quando eu conheço pessoas responsáveis, precisa ser igual a mim. Se a pessoa é responsável, ela já ganha inúmeros pontos comigo. Fê, a gente tá caminhando aqui pro final. A hora passa muito rápido. Passa. Domingo é Dia das Mães. A gente vai se ver de novo. Papo. Exatamente. Mas um ponto aqui é que esse podcast ele também é feito para falar sobre força. Para falar sobre força, para falar sobre autoestima, coisas que são muito importantes, né? Para quem é mulher e tem mesmo que se achar, né? A gente vive hoje num ambiente, num mundo que é muito mais confeccionado para os homens. Ele acaba gerando uma facilidade maior para os homens, para a vida dos homens, do que para a vida das mulheres. Então, é natural que a gente tenha que focar, principalmente, a fala para as mulheres nesse momento, em que a gente está no momento de encerrar esse papo, para que elas possam ouvir falar mais histórias de mulheres fortes, que assim como você, como eu, como a nossa mãe, temos. E aí o ponto que eu trouxe aqui é que eu gostaria muito de saber de você. O que é ser forte para você? O que você pode compartilhar com as pessoas sobre o seu pensamento, porque às vezes as pessoas têm conceitos muito distorcidos, né? De ser forte. Qual que é o seu? Então eu vou fazer uma provocação aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que eu quero que elas imaginem uma pessoa de poder. Uhum. Como é essa pessoa que você imaginou? Imagina uma pessoa que está num cargo alto em uma empresa. Quem é essa pessoa? Naturalmente, nosso pensamento vai lá para o masculino, né? E não tem nada de errado de ter homens bons no poder, de forma alguma. Mas estruturalmente, a gente já atribui para o masculino essa sensação de ser forte. E o que tem por trás da fortaleza do homem, né? E aí não vou generalizar, porque cada pessoa tem a sua característica e é única. Mas você vê uma pessoa ali mais firme, que tem uma voz mais imponente, que se demonstra muito mais, vou usar esse termo, tá? E me desculpem os homens que estão assistindo, mas mais agressivo, mais decisivo. E quando uma mulher está nesta posição e ela tem características semelhantes, tá tudo bem. Se ela não tiver,
não parece que ela é forte. Então, nós mulheres, eu acho que a minha fortaleza está na minha sensibilidade. A gente aprendeu e foi construído para que, se a gente for forte, a gente precisa ter características masculinas. Então, para eu ser boa, eu preciso ser agressiva, eu preciso ter uma fala diretiva, eu preciso ser competitiva. Não tem nada de errado em ser tudo isso. Mas se eu quiser ser assim, se eu for assim. Então, eu acho que a nossa fortaleza está na autenticidade. Então, ser quem eu sou, com as minhas fraquezas e com as minhas competências. Então, para mim, fortaleza está na minha sensibilidade. Então, eu sou quem eu sou, mesmo sendo chorona. A minha força não se delimita por demonstrar sentimentos. Muito pelo contrário, eu acho que ter coragem de ser quem você é no mundo em que a gente vive hoje é o que te torna único. Então, para mim é isso. Mulheres, sejam quem vocês são. Né? Nós podemos ser muito boas chorando, sendo sensível, emocionadas, né? Acho que a nossa fortaleza ela não vem de demonstrar aquilo que a gente não é. Eu acho que essa para mim é a principal mensagem. Fê, muito obrigada por ter aceitado, topado esse bate-papo. Não tinha jeito melhor e mais bonito de começar esse podcast, então quero te agradecer. Outras oportunidades virão com certeza de levar você também para a comunidade CRO Brasil. Eu sempre tenho que falar da CRO Brasil, é meu filho, claro essa comunidade. Com certeza a gente se vê por lá também. Com certeza. Para você que participou, quero agradecer também. Antes de mais nada, quero lembrar que vão ter outras mulheres comigo dentro dessa jornada. Então fiquem super à vontade de ouvir os outros podcasts, compartilhar também. Aqui não tem roteiro, é uma conversa aberta, é uma conversa verdadeira. Aqui a gente sai do roteiro quando é necessário, enfim. Fernanda, você quer deixar algum último comentário também? O que você gostaria de... Tô muito feliz de ver que minha irmãzinha cresceu. Não tem como dizer isso. É uma baita de uma profissional, competente, dedicada. Obviamente que a gente eu quero te ver crescer cada vez mais, né? Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo tudo isso. Quero agradecer quem esteve aqui com a gente durante esse bate-papo, né? Falando de coisas que pra gente é muito relevante. Espero que alguma coisa a gente tenha plantado também de sementinha para que as pessoas abrochem. Verdade. E aí sim a gente possa ter a nossa missão de vida configurada realmente do motivo da gente estar aqui. Então, muito obrigada, foi ótimo, eu adorei. Espero estar aí em outros momentos com você, vibrando. Tô muito feliz de ser a primeira convidada, obviamente, né? E espero em breve, né? Ver aí o seu sucesso cada vez mais e outros encontros com vocês também. Então, sigam a gente nas redes, a gente vai postando sempre novidades, vai falando do nosso trabalho, sobre liderança, e qual que é a sua rede, inclusive? Comenta. Tá como lá, Fernanda Soares, depois eu vou deixar o link para você colocar. Tá bom. E aí você deixa aí pro pessoal para me seguirem lá no LinkedIn, no Instagram. Combinado. E a gente vai trocando, com certeza, que eu puder contribuir. Estou à disposição e eu acredito que o marketing RH, é quase a mesma coisa. Então, muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu, gente. Obrigada, um beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.